Irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4 em especial, a partir do momento que Jesus, depois de ter sido provado no deserto, ele inicia o seu ministério. E adentrando na sinagoga, ele abre o livro de Isaías e revela, uma série de situações. Em especial, ele confronta a todos aqueles que estavam ali presentes, como também a todos que viriam ler posteriormente, sobre a incredulidade por parte de cada um de nós, por parte do povo em geral. E numa das falas do Senhor Jesus, ele cita a história de Naamã, que era um sírio, o único leproso e purificado nos dias de Eliseu, aonde que a palavra em Lucas 4:27 está escrita dessa maneira: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Importante analisarmos, conforme nós estávamos aqui estudando ontem ainda, que no contexto bíblico, a lepra, ela vai muito além de uma mera enfermidade física. A lepra, ela simboliza, de forma espiritual, a condição de impureza e separação do homem pecador diante de Deus. Conforme nós estávamos fazendo a comparação com relação a esse mundo da qual a gente habita. Falávamos ontem, estudando exatamente, através do profeta Joel, que foi ministrado no domingo passado, nós falávamos que o que aconteceu na época de Joel é exatamente o que acontece nos nossos dias no mundo. As pessoas estão achando que tudo é normal, por não conhecer o Senhor. Muitos nessa vida leprosos na sua alma, ou seja, mortos espiritualmente, sem se dar conta, sem saber. Por isso é que nós temos que ser o portador do Evangelho do Senhor a todo momento nessa vida. Amém? Abram a Bíblia de vocês, 2 Reis, no capítulo 5, a partir do verso 1. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel.
Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que envie a mim um homem para eu curá-la da sua lepra, de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu o que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farjar, rios de Damasco, melhores do que as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lava-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu a água e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço em que toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então te peço que seja permitido a esse teu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocaustos em sacrifício de outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimom para lhe adorar e se encostar no meu braço, e eu também tiver de me curvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. E Eliseu disse: vá em paz. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus, para que Ele possa
nos esclarecer tudo a respeito dessa história muito especial, lembrada pelo Senhor Jesus na sinagoga, no primeiro dia do seu ministério. Fale, Senhor, através do seu Santo Espírito, no mais profundo do nosso ser, Pai, para que nós possamos sair desse culto totalmente regenerado, totalmente curado, Senhor. Atue, Senhor, com a sua palavra nas nossas entranhas. Fale no mais profundo da nossa compreensão, Pai, trazendo para nós o dom do conhecimento, o dom do discernimento, para que nós possamos sair e aplicar essa verdade na nossa vida, Pai. Para a honra e glória do seu nome. Amém, amém, amém. O tema: arrependimento e milagre. Repetindo: arrependimento e milagre. Irmãos, vivemos em uma cultura em que tudo parece ter um preço. Infelizmente, muitos levam esse pensamento também para o campo espiritual. Se não bastasse, não veríamos tanta crendice existente no mundo. Confusões com relação a cultuar coisas, a cultuar, enfim, todo tipo de engano que esse mundo apresenta para muitos dos que ainda estão cegos. Somos ensinados a acreditar que com o dinheiro, posição social ou influência podemos conquistar qualquer coisa. Muitos acreditam que o status, fama ou recursos financeiros podem resolver todos os problemas da vida. Mas há dores que nem todo o dinheiro do mundo pode curar. A vida humana, ela é extremamente frágil. Por isso, precisamos reconhecer a nossa total dependência de Deus e voltar correndo para os seus braços. Sem qualquer tipo de comparação e sem qualquer tipo de julgamento, não é? Nós vimos nessa semana recente uma celebridade, filha de outra celebridade, perder a batalha contra o câncer, sendo ambas milionárias, tanto o pai quanto a filha, ambos milionários. Mesmo com acesso aos melhores tratamentos e recursos, esse fato nos lembra que há batalhas que somente Deus pode vencer. E que o mundo não pode ignorar, quem é esse Deus. Esse Deus reconhecido por Naamã. Esse Deus já reconhecido por cada um de nós. E que muitos dão de ombro, muitos ignoram, muitos não querem saber. E mais uma vez, esses acontecimentos nos mostram como a vida é frágil. Como estamos vulneráveis diante de qualquer tipo de acontecimento que pode nos ceifar a qualquer instante. A história de Naamã, narrada em 2 Reis, conforme nós acabamos de ler, ela ocorre por volta do século 9, ou seja, os anos 800 antes de Cristo, durante o período do reinado do rei Jorão, filho de Acabe, no norte, em Israel. Nos anos
852 a 841 a.C. Nesse período, a Síria, também conhecida como Arã, ela vivia em frequentes batalhas com Israel. E Eliseu, ele exercia uma grande influência espiritual nessa época, apesar de toda a crise moral e religiosa. Deus levanta exatamente esse profeta Eliseu, que é o sucessor de Elias. E esse contexto, ele evidencia que mesmo em tempo de idolatria e guerras, Deus continua atuando com o poder através dos seus profetas. E a história de Naamã revela que o Senhor é soberano sobre todos os povos. Estende a sua graça a quem se arrepende, humilha-se e crê. Nessa história está demonstrada a soberania de Deus sobre todas as nações e a sua graça que alcança aos corações humildes, não aos arrogantes. E ao meditarmos nessa passagem, nós encontramos diversos relatos aqui, nessa história, que revelam como o arrependimento, a humildade e a obediência abriram e abrem o caminho para grandes milagres. Olha para a tua vida. Veja exatamente como que você está procedendo nesse momento, como que você caminha com o Senhor nesse momento. Veja aquilo que você está precisando nesse momento. Ó Pai eterno, primeiro relato: a grandeza humana não impede a necessidade da graça. Iremos discorrer isso nos versos de 1 a 3. A palavra diz, mais uma vez: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele, vejam isso, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém sofria de lepra. Por que ele era um herói de guerra? Vamos ler o verso anterior? A parte anterior? Porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Olha como esse Deus age. Olha como ele mostra exatamente para cada um de nós os acontecimentos, não é? As pessoas que realmente ele quer apresentar o seu milagre e fazer exatamente com que a gente abra os nossos olhos, derrube todas as escamas que ainda nos cegam nessa vida. Ele não pegou aquele cara crente, né? Terrivelmente crente, conforme se diz, né? Ao contrário, ele pegou como é que se diz? Um pagão, um homem que tinha idolatria a Rimon, um homem que não conhecia a ele. Por isso aquilo que eu sempre falo para vocês: não subestimem ninguém nessa vida. Deus pode estar usando pessoas das quais você está desprezando, para mostrar que, né, em algum lugar, dentro ainda do teu ser, pode ter uma doença que ainda não foi curada. Conforme
o culto passado. Deus usou um exército de pragas. Aqui ele usa exatamente um general de exército inimigo para mostrar o seu poder, a sua soberania sobre todos os povos. Eu sempre chamo a atenção, e quando eu estou escrevendo, eu busco contextualizar, eu busco o tempo presente. É óbvio que eu não deixo de me focalizar no momento da qual essa palavra está chegando na minha vida, e busco exatamente a revelação. Olha como está o mundo hoje. Vejam exatamente, tanto no aspecto político, no aspecto jurídico, guerras existentes. Se Deus, com um exército de insetos, acabou com uma nação, Ele é o mesmo Deus. O mesmo Deus que agiu ontem pode agir hoje, mostrando exatamente que nós somos frágeis nesse mundo. Se andarmos nesse mundo sem o cuidado dele, somos vulneráveis. Estamos vulneráveis a tudo. Essas nações todas se esquecem de 3 anos atrás, podemos dizer 4 anos atrás, que nós estávamos sobre uma pandemia mundial. As pessoas têm memória curta, virou a página, esquece. Mas a Bíblia exatamente é um livro de reflexão para que a gente nunca se esqueça que nós temos um Deus sobre tudo. Esse Deus que agiu ontem está agindo hoje e agirá na nossa vida eternamente. Não vou dizer que a gente vai se esquecer do que comeu ontem, porque foi um belo jantar. Mas há essa expressão existente, aí eu não me lembro nem que eu comi ontem, porque é do procedimento das pessoas, é do nosso comportamento isso. Por isso que esse livro vivo é muito importante, que tenhamos exatamente uma intimidade muito grande com ele, tenhamos uma aproximação muito forte com ele, porque certamente irá nos lembrar, do que nos é permitido e do que não é permitido. Eu sempre faço esse paralelo que o mundo está achando tudo normal, as coisas que estão acontecendo aí, o mundo ignora, o agir de Deus, não vê exatamente a ação de Deus, e basta sairmos aqui dessa porta, olhar para o céu, que nós já não podemos deixar de contemplá-lo, olhando essa imensidão, olhando a natureza, olhando todas as coisas, contemplando Deus a cada pessoa, a vida de cada pessoa. E muita gente ignora isso. Mas eu confio em Deus, mas obedece a Ele? Você está fazendo a tua vontade ou a dele? Quais são os valores que você tem hoje na vida? O que você está buscando na tua vida? É se aparecer nos lugares ou fazer com que ele seja refletido em você?
no que o apóstolo Paulo diz: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Me vejam exatamente como Cristo que habita em mim hoje, através do meu procedimento. Naamã, ele representa o homem em sua glória humana, com todos os títulos e reconhecimento que alguém pode possuir. Mas ainda assim, é limitado por um porém, que somente Deus pode resolver: a lepra. E a lepra aqui é um lembrete da nossa impotência espiritual. Ela está exatamente aqui descrita para que a gente olhe no mais profundo do nosso ser e ver o que verdadeiramente a gente já eliminou nessa vida ou ainda conserva. Assim como Naamã, podemos ter títulos, conquistas, reconhecimento, mas nada disso substitui a necessidade da graça de Deus. Não podemos em nenhum instante ignorar, não é, a graça que nos alcançou, essa graça que nos traz a redenção, essa graça que nos regenera, essa graça que nos dá vida e vida em abundância. Verso 2: tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina, ela pode ser representada na minha vida e na tua. Essa menina pode ser exatamente os nossos passos na caminhada desse mundo. Essa menina não tinha poder ou influência, mas a sua fé e disposição em servir foram fundamentais para que Naamã recebesse a cura. Veja quantas pessoas que podem ser curadas pela tua vida, a partir, do teu evangelismo, a partir do teu testemunho. Deus pode usar qualquer pessoa, independente da posição social ou circunstância, para cumprir os seus planos. Deus quer te usar. Para de olhar um bocadinho somente para você e olha para as pessoas que estão do teu lado. Deixa de querer tanta importância nessa vida e se importe mais com as pessoas que estão do teu lado. Veja, estava diante de Eliseu um homem de muito poder, porém leproso, porém doente. Não subestime o seu papel no reino de Deus. Não perca a oportunidade, irmãos. Mesmo que pareça pequeno, que às vezes você se considera pequeno dentro desse contexto, a fé simples e confiança é poderosa e abre portas para os milagres. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Verso 3. Percebe o agir de Deus? Vão vendo exatamente quantos sinais que acompanham a vida daqueles que creem. Esse homem só foi vitorioso porque Deus confiou a batalha a ele. A Síria só ganhou a guerra porque Deus capacitou a Naamã destruir Israel. Conforme as pragas do domingo passado, no livro profético de Joel,
Aqui Naamã foi usado por Deus para punir um povo. Deus já tinha um propósito na vida desse homem. Quando ele resgata essa menina e leva exatamente para que ela fosse, né, a escrava da mulher dele, conseguimos ver a mão de Deus, né, na vida dele. A menina, mesmo sendo escravo e longe de sua pátria, ela manteve uma fé firme e um coração compassivo e amoroso. Assim como a menina direcionou Naamã ao profeta, precisamos direcionar as pessoas a Cristo, a única fonte de toda cura espiritual. Mesmo os pequenos gestos podem gerar grandes milagres. Uma simples palavra dela foi o início de uma grande transformação na vida de Naamã. Vejam quantas oportunidades que você perde no teu dia a dia, né, de levar vidas para o Senhor Jesus. Às vezes, montado no nosso cavalo de arrogância, a gente não se nivela com as pessoas que estão embaixo. Há uma passagem na Bíblia que me chama muito a atenção, né? A entrada de Jesus em cima de um jumentinho. Se eu ficar em cima de um jumento, a minha altura ela vai diminuir. Por que ele não veio em cima de um cavalo? Porque ele veio exatamente para ficar nivelado as pessoas. Quando ele passava exatamente, né, por aquele corredor de gente, ele estava face a face com aquelas pessoas, na altura daquelas pessoas. Segundo o relato, a confiança nos recursos humanos é inútil. Verso 4 a 6. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo assim, e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Naamã, homem de alta posição, ele não desprezou a palavra de uma jovem escrava, algo improvável para aquela cultura. Nunca subestime o poder de um testemunho. Nunca, se exclua de dar um bom testemunho aí fora. Muitos Naamãs leprosos nessa vida, mortos espiritualmente e ainda não se deram conta. Deus espera exatamente, como o posicionamento dessa menina, a nossa atitude. A palavra de uma jovem sem nome foi suficiente para mover um general poderoso em direção ao Deus de Israel e receber a cura da lepra. Quantas pessoas estão aí necessitando de cura e que nós temos já o conhecimento suficiente para ir de encontro a elas, pedir, invocar exatamente os dons do Espírito Santo para que tenhamos a capacidade, através do que Ele nos transmite, para conversar com essas vidas que estão aí mortas espiritualmente, podemos dizer leprosas. O rei da Síria respondeu: vá, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Prata, ouro e roupa representavam um presente riquíssimo, mas também a tentativa de Naamã de resolver o problema de forma diplomática e material. Vou lá agora comprar minha cura.
A graça de Deus não se compra. O que o Senhor faz em nossas vidas é por amor, e não porque temos algo para oferecer em troca. Devemos abandonar a mentalidade de barganha. Essas pessoas que estão aí adentrando nas igrejas, buscando somente obter coisas, somente o ter em Deus e não o ser em Deus. A verdadeira fé se baseia na confiança na palavra de Deus e não em trocas ou méritos pessoais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Verso 6. Muitos ainda confundem a autoridade de Deus com as estruturas humanas. A fé verdadeira reconhece a fonte correta do milagre. Eliseu não era apenas um homem de Israel, mas sim um profeta que servia ao Senhor Todo-Poderoso. Segundo o relato, Deus trabalha de forma simples e inesperada. Terceiro relato, né? Me equivoquei. Versos 7 e 9. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. O que mostra aqui nessa palavra é que Jorão morreu de medo com essa atitude do rei da Síria. A reação do rei de Israel revela a total falta de fé e discernimento espiritual. A incredulidade nos leva ao medo e ao desespero. Em vez de buscar a direção de Deus ou do profeta, ele vê a situação como uma armadilha política. O rei de Israel via apenas um problema político, enquanto Deus via uma oportunidade para revelar o seu poder. Desde a guerra que ele confiou, essa pessoa que ele usou, para confrontar o seu povo. Quando enfrentamos crises, precisamos olhar para Deus e não apenas para os problemas, o que nós repetimos aqui com uma certa frequência. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixa vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Rasgar as roupas era um sinal de desespero, medo. Mas o profeta sabia que a solução não estava no pânico, e sim no Senhor. Eliseu, um verdadeiro homem de fé, em contraste com a incredulidade do rei Jorão, sabia que era uma oportunidade para manifestar o poder de Deus. Em meio ao desespero, os homens e mulheres de Deus são chamados a ser a voz da fé e esperança. Eliseu não se deixou abalar pela crise. Crises são oportunidade para manifestar a glória de Deus. O que parecia ser um problema político tornou-se o lugar para uma intervenção divina. Então, Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu.
Verso 9. Naamã chega à porta do profeta ainda com a sua postura de general, poderoso, cercado de cavalos e carros, como se fosse visitar outro comandante. Naamã ainda não compreendia que diante de Deus todos os status, posições humanas não têm nenhum poder, não têm nenhum valor. Diante de Deus todos somos iguais, a nossa posição, recurso ou poder não nos fazem merecedor do favor divino. Às vezes Deus nos conduz a situações simples para quebrar o nosso orgulho. Vai vendo exatamente o teu dia a dia, irmãos, fiquem mais atentos aos sinais. Veja como esse Deus fala por intermédio de situações, por intermédio de pessoas no teu dia a dia. Vai vendo se você ainda não está ancorada no seu orgulho ou ancorado no seu orgulho. Quarto relato. A obediência e a humildade é o caminho do milagre. Versos 10 e 12. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Verso 10. Eliseu, ao não sair pessoalmente para receber Naamã, estava quebrando a expectativa do general e lidando com o orgulho desse homem. Como dissesse, não adianta você vir aqui querer impressionar com teus cavalos, com teus exércitos, com teus oficiais, que eu já tenho um Senhor na minha vida, Cristo Jesus. É a Ele que eu sirvo e não a você. Tanto que Ele manda os emissários, Ele não sai nem para receber o cara. O profeta sabia que o milagre só aconteceria quando Naamã entendesse que não era o poder do homem, mas sim o poder de Deus que cura. Deus muitas vezes nos confronta ao nosso orgulho. Naamã esperava honras e cerimônias, mas recebeu uma ordem simples e humilhante. Quantas vezes você quer ser destaque nas coisas, dentro ou fora da igreja? Se há alguém digno de louvor e adoração, digno de toda honra, é o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não eu, nem você. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu esperava que ele certamente sairia para falar comigo. Já se sentiu humilhado, já se sentiu ultrajado. Ficaria de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão no lugar da lepra e restauraria o leproso. Verso 11. A indignação de Naamã revela como muitas vezes as nossas expectativas humanas entram em conflito com os métodos de Deus. Ele queria um milagre ao seu modo, com gestos dramáticos, com rituais, que lhe desse destaque. Percebe que o cara parou com toda a comitiva que ele foi para Israel, na porta do profeta Eliseu. Muitas vezes nos decepcionamos, porque esperamos que Deus haja do nosso jeito, mas o Senhor trabalha de forma soberana e nos ensina a confiar nele. O orgulho pode ser um obstáculo para o milagre. Ele queria ser tratado como um general, mas Deus queria que ele se visse
como um homem necessitado. Oh glorioso Deus, faça, Pai, com que realmente nos enxergamos como o Senhor quer que sejamos. Por acaso não são Abana e Farjar, rios de Damascus, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora irritado. Verso 12. Isso me lembra das pessoas que saem da igreja porque o pastor não deu uma oportunidade para que ela orasse, para que ela viesse a púlpito. Naamã ainda ele estava preso à lógica humana, achando que rios mais limpos ou famosos teriam o poder de cura. O homem natural tenta medir o poder de Deus por critérios humanos, esquecendo que a obediência é o verdadeiro canal do milagre. O milagre não está no método, mas na obediência à palavra de Deus. Naamã não foi curado por um rio especial, mas sim por seguir uma ordem divina. O orgulho nos faz comparar e questionar os caminhos de Deus. Achamos que da nossa maneira, da nossa forma, é melhor. Mas o Senhor conhece, através da sua onisciência, qual é a maneira perfeita para a nossa vida. Deus está trabalhando conosco a todo instante, irmão, não se esqueçam disso. Não se acha que você já é suficientemente capaz, muito pelo contrário. Declare a sua verdadeira dependência nele, né? Porque somente por intermédio dele é que a gente vai acertar mais nessa vida. E acertando nessa vida, certamente viveremos com ele a eternidade. O quinto relato, o conselho sensato e a fé obediente trazem a cura. Versos 13 a 15. Então os seus oficiais lhe disseram: meu pai, como se enxergue isso. Para pensar. Se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lava-se e você ficará limpo. Verso 13. Deus muitas vezes usa pessoas ao nosso redor para nos ajudar a enxergar a simplicidade do caminho da fé. Os servos demonstraram sabedoria e coragem ao confrontar o orgulho de Naamã, lembrando que o milagre requer apenas obediência. E obediência à palavra de Deus. A sabedoria está em ouvir com humildade. Naamã só recebeu o milagre porque decidiu dar ouvido aos seus servos. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele tornou-se como a pele de uma criança e ficou limpo. Verso 14. Esse verso ilustra que o milagre não está no ato em si, mas na fé em obedecer à palavra de Deus. A expressão desceu indica não apenas desceu fisicamente ao rio,
mas desceu em seu orgulho, reconhecendo a sua necessidade do poder de Deus. A todos os instantes o Senhor estava chamando a atenção desse homem, colocou a menina no caminho dele, uma pessoa que sem expressividade nenhuma para aquela época. Calcula, se eles não davam atenção para um escravo, que dirá uma menina escrava? O milagre chega quando nos humilhamos diante de Deus. Naamã precisou descer ao Jordão para ser exaltado pela cura. Deus não apenas cura, Ele transforma. A nova pele de Naamã simboliza a renovação espiritual que só o Senhor pode dar. Depois ele voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo, verso 15. Sua declaração de que não há Deus em toda Israel, a não ser em toda Israel, revela a fé genuína e o reconhecimento do Deus vivo que ele encontrou ali. Quando ele desce exatamente do cavalo do seu orgulho, se nivela exatamente, não é, ao testemunho, ao evangelismo daquela menina escrava, ele reconhece exatamente que a mão de Deus já estava sobre a vida dele, assim como está a mão de Deus na nossa vida. O maior milagre é a transformação do coração. A confissão de Naamã mostra que Deus usa cura física para levar a salvação espiritual. Naquilo que eu sempre falo para vocês, né? Quantas pessoas que estão adentrando nas igrejas, pela sua fé, naquele instante, tocar verdadeiramente o coração de Deus e não de profetas, de pastores, de bispos, que o milagre vem do Senhor. É Ele quem é o autor. Pode usar pastores, pode usar pessoas, mas é dele que vem a cura. Devemos reconhecer publicamente a grandeza de Deus, como Naamã declarou a sua fé. Somos chamados a testemunhar o que Deus já fez nas nossas vidas. A grande pergunta é: você tem testemunhado esse Deus? Você tem compartilhado as coisas que esse Deus já fez na tua vida? Esse Deus usou pastores até para tirar punhais encravados no solo da tua casa. Amém? Sexto relato: confissão de fé e gratidão, versos 16 e 19. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Verso 16. Eliseu recusou o presente para deixar claro que a cura não tinha preço, e sim, foi uma dádiva da graça de Deus. Homens e mulheres de Deus devem manter a integridade diante das bênçãos. A graça de Deus não se compra, é um presente divino. A glória do milagre deve ser direcionada apenas a Deus.
Quantas pessoas que estão adentrando mais uma vez dentro das igrejas, saindo curadas sem conhecer a Deus, sem dar glória a Deus, achando que ela mereceu aquilo, achando que aquele pastor tem o poder. A glória tem que ser dada a Deus. O milagre vem de Deus. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto em sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Verso 17. O pedido de Naamã por terra de Israel tinha um significado espiritual para aquela época, porque muitos acreditavam que as divindades estavam ligadas ao território. Quantas pessoas que ainda fazem romaria nesses dias? Quantas pessoas que vão, através da sua idolatria, buscar milagres em terras distantes, sendo que Deus está presente. Ele nunca se aparta de nós, sabe tudo de nós, reconhece exatamente tudo no nosso ser. Naamã queria, portanto, levar a terra de Israel para a consagração em sua própria terra, reconhecendo o Deus de Israel como o único digno de adoração, sem ele saber que Deus já estava ali residindo dentro dele. Ele se colocou humilde, Deus observou exatamente isso. Uma vez que ele foi o merecedor desse milagre, Deus viu ali um homem que estava verdadeiramente convertido, e não convencido. Claro, uns vêm pela dor, outros chegam ao Senhor por amor. Muitos irão reconhecer o Senhor através de milagres. Jesus, ele passou muito tempo do ministério dele terreno fazendo milagres, para que as pessoas o seguissem. A nossa adoração precisa refletir um coração totalmente voltado para o Senhor. Verso 18. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando o meu senhor o rei entrar no templo de Rimom para ali adorar, e se ele encostar no meu braço, e eu também tiver que me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Ele sabia da limitação dele, que ele estava sobre um poder de um Deus idólatra, de um rei idólatra. Ele sabia que na terra dele ainda continuavam cultuando a Rimom, mas no coração dele já não tinha mais lugar para Rimom, e sim para o Deus de Israel. Ele encontrou o verdadeiro Deus. E ele pede exatamente, já antecipando, pedindo perdão junto ao profeta de Deus, que se eu for obrigado, porque se eu estiver do lado do rei, ele encostar no meu braço, eu tenho que me curvar, sabendo exatamente que ele estaria, de certo modo, fazendo uma idolatria que já não fazia mais parte da vida dele, mas que ele era obrigado pela própria condição política, pelo próprio posicionamento dele. Ele pede perdão para Deus por intermédio do profeta. Esse pedido revela a consciência de Naamã, que antes dele se curvar diante dos ídolos, antes ele se curvava de uma forma natural, mas agora ele já não vai mais ter essa tranquilidade para se curvar.
Ele entende exatamente a gravidade desse ato ao se curvar diante de Rimon. Naamã, ele reconhece as suas limitações, mas já não tem dúvida de quem é o único Deus verdadeiro. A fé genuína nos faz sensíveis ao que desagrada a Deus. Naamã demonstra aqui um coração que não quer voltar aos velhos hábitos. Ele está demonstrando exatamente isso para mim e para você, que ele não quer voltar mais àquelas práticas antigas, a toda aquela idolatria. E no verso 19, Eliseu diz a ele: vá em paz. Essa frase, vá em paz, confirma que Deus já havia aceitado a fé sincera de Naamã. Todos precisamos da graça de Deus, indistintamente, irmãos. Nenhum poder ou riqueza deve substituir a dependência do Senhor. A obediência é o caminho da bênção. Naamã só foi curado quando confiou na palavra de Deus. O orgulho é a barreira para o milagre. Deus exalta os que descem do seu trono, descem da sua soberba e se humilham diante dele. A maior cura é a do coração. Naamã não só teve a pele restaurada, mas encontrou o verdadeiro Deus da sua vida. Ele se converteu. Essa história mostra exatamente um pagão sendo convertido. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos, desça agora do cavalo do seu orgulho e mergulhe na graça de Deus hoje. Reconheça que somente o Senhor pode curar as feridas, as lepras da sua alma. Obedeça a voz de Deus, ainda que pareça simples demais. Volte para casa com o coração limpo e em paz com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, por essa história. Por o Senhor nos mostrar exatamente a conversão de um pagão. Um homem que o Senhor usou exatamente para ganhar batalhas. Para mostrar para o seu povo que o Senhor é o Deus de todas as nações. O Senhor pode todas as coisas. Pedimos, Pai, através desse orgulho, através dessa soberba que foi extraída da vida de Naamã, sejam também agora, Pai, extraídas das nossas vidas, da vida dos nossos, como também das vidas das pessoas que nos governam nesse país. Muitos estão aí montados no seu cavalo de orgulho, na sua ganância, não compreendendo o quanto essa vida é frágil, Pai. Que cada um, Senhor, possa ter um encontro com a realidade, assim como Naamã. Coloque uma menina no caminho desses governantes, Senhor. Coloque uma menina no caminho dos nossos, Pai, para que eles possam voltar diante do Senhor e o buscá-lo em espírito e em verdade. Essa é a minha oração, Senhor, para a minha vida, para a vida dos meus, para a vida dos meus irmãos, para a vida dos seus, como também da vida dessas pessoas que governam esse país, que juizam, que estão ajuizando coisas nesse país, para a honra e glória do seu nome. Amém. Amém, amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor.